Fala, galerinha apaixonada por matemática. Você está no canal Aprendi Matemática e eu sou Gessiano Freitas. E hoje o assunto é potenciação. Bom, potenciação, em definições em linhas gerais, é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Isso quer dizer que um expoente nos obriga a multiplicar o mesmo número várias vezes por ele mesmo. Quer um exemplo? 2 elevado a 3, também chamado de 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, você já percebeu que esse númerozinho aqui em cima, ele nos obriga a multiplicar o número por ele mesmo. Esse carinha aqui se chama base. Esse carinha aqui se chama expoente. Vamos agora partir para as propriedades da potenciação. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte, ela é compulsória, e ela diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, galera, se você encontrar esse número aqui, o resultado é 1. Quer um exemplo mais drástico e assustador? 1000 elevado a zero é igual a 1. Entendeu? Qualquer número que seja elevado a zero vai ser igual a 1. Outra propriedade. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se você encontrar qualquer número elevado a 1, ele repete uma única vez. Então, é igual a ele mesmo. Outra propriedade é, toda vez que você encontrar um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado com certeza vai ser negativo, porque é menos a vezes menos a vezes menos a. Então, fazendo a multiplicação, o estudo de sinais, você vai ter menos vezes menos é igual a mais. Mais vezes menos é igual a menos. Então, o resultado sempre vai ser negativo. Vamos falar de números? Em números, isso significa isso aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo. 3 é cubo. Vai ser 2 menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Então, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, o resultado é negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Outra propriedade, rápido e ligeiro, é ainda sobre o número negativo. Se eu tiver um número negativo e ele tiver um expoente par, o resultado vai ser positivo. Menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos é igual a mais. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, se o número for negativo, mas o expoente for par, o número será positivo. Mas existe uma exceção para essa regra. Por quê? Porque se eu não tiver um parêntese, este número aqui vai ser menos 4. Por quê? Porque quando eu não tenho um parêntese, está me falando que esse expoente não engloba esse sinalzinho de negativo. Então, essa regra só é verdadeira quando existe um parêntese e este parêntese está pegando o sinal de negativo. Ok? Então, nós já falamos da regra e da exceção. Agora, nós temos a próxima regra, que fala que quando você tem um expoente negativo, basta você inverter o número. Bom, se você pensar que todo número tem um 1 como denominador, então fica fácil. Você inverte e está aí. O nosso expoente aqui é negativo e aqui ele fica positivo. Basta você passar para baixo. Isso também vale para a nossa próxima regra, que é frações. Se você tem uma fração 2/3 elevado ao quadrado, se você tiver um parêntese englobando toda a fração, esse expoente ele vale para o 2 e para o 3. Então, o nosso resultado aqui seria 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. No entanto, se você tiver
a mesma fração com o número, com o expoente negativo, 2/3 elevado a menos 3, você pode simplesmente inverter o 2 e o 3 de lugar e você terá o seu expoente positivo. Da mesma forma que se eu tiver aqui 2/3 e elevado ao quadrado, eu não tenho um parêntese aqui, então esse expoente ele vale apenas para o 2. Então, eu simplesmente elevo o 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4, e repito o 3. Outra propriedade que eu tenho que conhecer é a multiplicação de potências. Se eu tenho um número elevado a um expoente e multiplicado a um número elevado a um expoente também, eu tenho que perceber, a base é igual. Se a base for igual, nesse caso, a base é A. Então, eu tenho simplesmente que conservar a minha base e somar os meus expoentes. Eu faço uma soma do expoente. Da mesma forma, eu tenho um exemplo para a divisão. Se eu tenho um número elevado a um expoente e o mesmo número elevado a outro expoente e uma divisão entre eles, eu tenho que conservar a minha base e subtrair o meu expoente. Uma outra propriedade bem marcante da potenciação é potência de potência. Se eu tenho um número elevado a um expoente e um parêntese fora desse parêntese, eu tenho outro número, eu tenho que conservar a base e multiplicar esses dois expoentes, x vezes y. Agora, tratando de números, se eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, eu conservo a base e somo os expoentes. E isso vai dar, 2 elevado a 5 é o resultado. Agora, dando um outro exemplo. Se eu tenho esse mesmo número, 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado ao quadrado, eu não posso fazer nada. Eu tenho que desenvolver as potências. 2 vezes 2 vezes 2, esse é o 2 ao cubo. Mais 2 vezes 2, esse é o 2 ao quadrado. E aí, eu sei que isso aqui é igual a 8 e isso aqui é igual a 4. 8 mais 4 é igual a 12. Por que que eu não pude fazer igual eu fiz aqui? Porque aqui nós temos uma soma. E quando nós temos uma soma ou uma subtração, não tem nada a ser feito. Nós temos que desenvolver o número. Um outro exemplo muito bacana de potenciação é 4 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Isso, eu sei que 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte. 2 elevado ao quadrado, que é 4, elevado ao quadrado, que é esse quadrado aqui, vezes 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, que nós já vimos numa propriedade anteriormente, é igual a 4. Então, vai ser 2 elevado à quarta potência, vezes 2 elevado ao quadrado. E, puxando a nossa propriedade, nós temos uma base, duas bases iguais, nós conservamos a base e somamos o expoente. Isso vai dar 2 elevado à sexta potência. Bom, pessoal, por hoje é só. Este vídeo foi apenas uma introdução sobre o assunto potenciação. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem me acompanhado até o fim desse vídeo. Nós faremos outros vídeos sobre o assunto e vocês vão ver o tamanho da facilidade de se resolver potenciação na matemática. Muito obrigado, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos.
deixem o seu like e compartilhem com seus amigos. Nós precisamos muito dessa ajuda. Eu espero vocês em um próximo vídeo. Até lá, tchau!